podem ver, o serviço já foi executado, os rebites foram colocados e aquela dica que eu peguei na internet aí do cara que tem uma dica de colocação de forros que ele não usa rebitadeira, comigo não deu certo não. Eu fui obrigado a desembolsar e comprar uma rebitadeira para fazer um negócio bem bregado, senão não ia ficar direito. Agora, antes de eu fazer qualquer uma outra coisa, de eu fazer alguma colagem, que eu vou ter que colar ainda, esse curvinho ainda vai ter que ser colado aqui, eu vou testar esses forros no lugar primeiro, eu vou fazer um teste no lugar primeiro para ver se não tem que fazer algum ajuste, e depois sim, aí depois eu vou colar o curvinho aí no metal. Uma coisa que eu não havia falado. Por que eu pintei de prata? Porque era a cor que eu tinha em casa. Então, eu poderia pintar de preto? Poderia, mas acontece que, como vai ficar por dentro, ninguém vai ver mesmo, vai ficar tapado, bem por baixo aí do forro, e entre o forro e a lataria não vai ficar aparecendo, então não tem porquê, pode ser cor de prata. E eu tenho para dizer para vocês que eu acho que ficou até melhor do que o original. Olha aí, ó. Mostrar aí para vocês como é que ficou a réplica do forro que ficava na lateral esquerda dos pés do motorista embaixo do painel. Ó, peguei até o compensado antigo que tinha para dar um ar assim de original. Poderia colar um carpete naquela parte? Poderia colar um carpete. Só que aí perderia essa característica original. Olha, se a gente tem como reproduzir uma peça e ficar o mais original possível, só que com a diferença que aqui em cima vai ter esse rebite de acabamento, embaixo vai ser parafuso, mas isso é o de menos. Uma outra coisa, falta fazer a peça do lado direito ainda, que as dimensões dela são um pouquinho maiores, não tem essa parte aí diagonal que vocês estão vendo, ela é mais inteira, ela é diferente, então não daria certo um molde, tirar um molde de um lado e servir no outro. Então depois nós vamos ter que tirar um outro molde para fabricar a outra peça. Para quem nunca viu como é que é o encosto traseiro de uma Caravan por dentro, aproveitem. Porque na verdade o que aconteceu foi um acidente de percurso. Eu estava fazendo a colocação do forro aqui por trás do encosto e eu não soltei todos os parafusos ao mesmo tempo. Foi por causa de um deles que eu estava soltando e acabou desencaixando aí o encosto. Uma coisinha bem fácil de resolver. Só que já que aconteceu, eu aproveitei para limpar. Vocês notam que está praticamente original, parece nunca ter sido mexido. Claro que eu já fiz uma limpeza e também já passei um pano para ficar um pouquinho melhor, porque estava com uma poeira ainda bem espessa, né? Mas aí a gente pode ver aqui a cor original ainda, né? E ali também, ó, a marca da outra pintura que tinham feito, bem mal feita, dá pra ver a diferença das tintas. E só aqui, ó, nessas partes onde fica a tranca, eu ainda posso fazer uma limpeza maior. Só que o forro, na parte de trás desse encosto, vocês só vão ver como ficou depois de colocado. Olha aí, ó. Se liga na visão. Finalmente consegui colocar forro original. A única coisa que eu vou ter que pôr com o tempo são ruelas nesses parafusinhos aí, porque vai acabar rasgando o tecido. Então, quanto antes colocar, melhor. Agora que a gente já resolveu esse problema aqui, nós vamos resolver esse outro problema.
porque esse cara não quer ficar encaixado ali por causa daquele cantinho. Então que não está dando certo. Eu vou ter que tirar, dar uma arrematada ali para poder parafusar. Porque todos os parafusos casaram certinho. O problema é aquele canto lá que está incomodando. Mas agora nós vamos subir o banco de novo e vamos dar um jeito nisso. Bom, agora eu vou mostrar para vocês que eu fiz aí o forro que vai do lado da direita, aqui no pé do carona. Aí vocês devem estar dizendo, mas só que tu podia ter usado um couro melhor, tu podia ter usado um material melhor, mas acontece que a minha ideia é parecer original. É quanto mais ficar com cara de original, melhor. Quanto mais ficar com cara do desgaste, melhor. Ele tá meio enrugado, assim parece só, mas só que na verdade é só aparência mesmo, porque tá retinho. Depois no lugar ele vai ficar legal. Tá? Depois aí a gente vai passar um produto para deixar mais preto. Então esse parafuso aí eu botei, na verdade ele vai ser mais fake mesmo, porque o que vai segurar de verdade vai ser cola. Tá? Como é que eu fiz? Eu fiz o molde lá do canto com cartolina, aí depois eu recortei no Eucatex, tá? Retirado de uma dessas forrações aí de trás, a que estava aí antes. E assim, ó, vocês vão fazer, se vocês tentarem fazer, vocês vão fazer diversas vezes até acertar. Vocês não vão conseguir acertar de primeira. Ele dá a impressão, assim, ó, que ele está enrugado, mas não, é porque acontece que, na verdade, isso aqui eram marcas da hora que eu tirei a cola. Tá? Ó, porque olhando, ele tá, ó como ele tá reto. Essas marcas de cola por baixo. Mas a minha ideia é fazer com que fique o mais original possível. Depois no lugar vocês vão ver como vai ficar bom. Ó, talvez não dê pra ver direito aí, mas eu já fiz questão de cagar a parede toda aí de cola. E notem como eu não deixo cair um pingo no carpete. Ao contrário de muitos aí ditos profissionais, aí depois quando a gente pega o carro tá todo cheio de marca de cola no carpete. Então, bora colar. Pois é, e a hora derradeira tá chegando. Tá aí, ó, tô fazendo o teste do forro de porta. Vocês podem ver que eu já fiz a furação aqui e aqui. Aí depois vai aquele detalhezinho, aquela peça que encaixa aqui. A furação aonde vai o nosso puxador. Estou fazendo todos os testes. Essa aqui lá dentro eu vou ter que fazer ela um pouquinho mais para direita, para dar o encaixe certinho. Já estou vendo aqui mais ou menos, eu vou tirar a medida aonde é que vai ser colocado o nosso alto-falante. Ainda tem que tirar essa proteção ainda para fazer a pintura. E para provar que eu estou fazendo aí tudo sozinho mesmo. Pessoal, tá dando um trabalhinho aí, mas estamos fazendo aí na madrugada. Olha aí, ó. É uma dica importante que eu dou pro pessoal que fabrica essas peças. Por favor, já mandem com esse buraco do alto-falante aí pré-pronto, porque deu trabalho fazer. E graças a Deus, eu ainda tinha o meu compasso da época de escola. Tá aqui o cara. Eu tenho esse cara aqui desde 1992 ou 93 por aí, que a minha mãe comprou para usar na escola. E eu tenho guardado até hoje. Volta e meia a gente precisa ir para alguma coisa. E hoje foi bastante útil mesmo. E esse cara aqui, ele tava com os contatos quebrados. Eu já solucionei, já resolvi com o Super Bonder. Eu vou colocar exatamente o mesmo alto-falante que tava. Creio que não seja original, porque tem esses códigos de barra aí. Só que não importa muito, porque acontece que o padrão dele é original. Então eu vou eliminar essa ferrugem que ele tem aí amanhã e nós vamos
colocar pelo menos a porta do motorista, eu vou deixar ela pronta amanhã. Que é a que já está com o ferro rebitado. Aqui. Aí, já está totalmente rebitado. O que falta fazer? Esse ferro aqui, ele veio junto com esse, que é o espaçador para a questão do vidro, que no outro que tinha nela não tem. Então, o que eu vou fazer? Eu vou deixar, vou só dar uma ajeitada nessa parte aqui, deixar ela mais justinha depois. E aí, quando passar o tecido por cima, mais ou menos por aqui, nós vamos ter que colar uma outra parte por fora do tecido, porque essa parte ela vai ter atrito com o vidro. Isso é muito importante, eu não sabia, eu achava que era só o ferro cru e deu, mas não. Aqui no caso tinha uma espuma. O certo seria esse tecido por baixo desse ferro, que tem um outro tecido que tinha aqui revestido, só que infelizmente não dá para fazer assim, porque aí eu teria que arrancar essa parte que está com os grampos originais, que são difíceis de tirar, e para colocar é impossível, porque aí teria que passar exatamente pelo mesmo buraco. Então por isso que eu optei por consertar, que já está endireitar esse ferro, colar o tecido por cima, fazer um encaixe dele colado bonitinho, e aqui depois nós vamos colocar nem que seja um outro pedaço de tecido, um pedaço de carpete para dar o atrito aí pro vidro ficar certinho. Vou mostrar para vocês uma coisa que chegou hoje, que são as soleiras de porta. E eu até me enganei, porque o que eu estava esperando na realidade que fosse chegar primeiro é o carpete que vai lá no porta-malas. Depois de amanhã já vai fazer um mês que eu encomendei e até hoje os correios não entregaram. Esse cara aqui eu encomendei, eu acho que faz uns 8 dias, se eu não me engano, e já chegou. Então agora eu vou aí instalar, porque eu já tenho os parafusos, e depois vou mostrar para vocês como é que ficou. Pessoal, é inacreditável, mas parece que a bagunça tá chegando ao final. Finalmente tá aí, os caras montadinhos, preparados, deram trabalho. Até eu tenho que... A última coisa, tem um enrugadinho aqui, que eu ainda vou ter que fazer alguma coisinha. Mas, no mais, ficou exatamente como eu queria. E teve um que falou assim: eu não gosto de botar alto-falante em porta, eu sou contra botar alto-falante em porta. Isso é para quem não quer ter trabalho. Aqui a gente quer fazer a coisa exatamente como era no original. Eu já dei conta aí de lavar os puxadores. E aqui aconteceu uma coisa. Eu fiz a cola e depois eu necessitei abrir de novo, porque eu coloquei os rebites e depois que eu tinha colocado os rebites eu notei que ficou com muitas pontas. Então, vocês têm que perdoar uma coisa, afinal de contas eu sou marinheiro de primeira viagem, é a primeira vez que eu faço esse tipo de coisa. Então o que eu tive que fazer? Eu tive que pegar e descolar e rebater todos eles. Para rebater, claro que aí eu tive o máximo de cuidado. Eu não quis rebater no início, por quê que eu não rebati antes da primeira colagem? Porque eu fiquei com medo de quebrar o Eucatex. Então aí eu tive que descolar, rebater com todo o cuidado do mundo. E aí eu peguei, eu colei, vocês viram assim, ó, uma falhazinha aqui. Isso aqui depois eu passo alguma coisa preta para encobrir aí, para disfarçar, que quase rasgou, né? Olha aí, ó.
Uma marca também. Aqui a gente mostra os erros, a gente mostra os problemas, mas depois aí, isso a gente passa alguma coisa pretinho aí da conta. O importante é que agora não tem mais nada pegando, tá bem lisinho aqui, não tem nada fincando, não tem perigo de espetar nada. Agora tá no padrão. Tomara amanhã então a gente finalmente colocar esses caras. E tem uma outra que também vai voltar para dentro do carro também, que é a cadeirinha, só que olha o estado que ela tá. Tem essas capas para vender na internet? Tem para vender. Só que acontece que o Pedro, ele adora essa cadeirinha do jeito que ela é. Então eu vou ter que fazer alguma coisa para encapar essas laterais aqui que estão com rasgo e aqui embaixo. Eu vou ter que providenciar alguma coisa para dar uma correção só nisso aí. Porque de resto ela tá praticamente boa ainda para usar. Por algum tempo, pelo menos. Daqui a pouquinho ele já não vai usar mais. Eu vou sentir saudade, mas a verdade é essa. E finalmente, olha, eu não consigo nem acreditar que depois de todo esse tempo essa bagunça aí vai terminar. 8 semanas. 8 semanas vai fechar agora na próxima quarta-feira, que é justamente o período que a minha cidade aqui entrou na bandeira vermelha. Por causa aí, vocês sabem aí da doença que está circulando. E espero que agora essa semana ela finalmente saia da bandeira vermelha, porque afinal de contas já são 3 finais de semana consecutivos de tempo ruim. E isso ajuda de certa forma as pessoas a não se aglomerar e tudo. Então vamos lá, vamos acabar com essa bagunça aí agora. E amanhã a gente vai colocar finalmente aqueles caras lá. E tá aí, como num passe de mágica, já tirei tudo. Essas coisas que estão aqui, todas elas vão voltar para dentro do carro. Já tá tudo reunido aí direitinho, o ventilador tá lá escondido naquele saco preto. E agora a novidade é que eu vou compactar as coisas que eu vou levar dentro do carro. A questão de ferramenta, utensílios aí de emergência, eu vou fazer uma compactação. Eu não vou mais carregar a caixa de ferramentas e nem a caixa de compressor mais dentro do carro. Então tudo vai ficar armazenado dentro do cofre e embaixo do banco. Para evitar carregar um monte de peso, um monte de tranqueira. Eu vou dar uma compactada então no material, nas coisas.